Para começar, a principal notícia desse fim de semana, o Corinthians finalmente perdeu a invencibilidade. Depois de 20 rodadas, né, na 21ª, o Corinthians perde no Campeonato Brasileiro, e depois de 34 jogos no ano. Tinha perdido apenas pro Santo André e para a Ferroviária as 2 partidas do Campeonato Paulista. E essa derrota aconteceu contra o Vitória. 1-0 na Arena Corinthians. Eu sou Alan Simon, tá aqui o Eduardo Lucizano, que esteve lá na Arena Corinthians fazendo a cobertura do jogo pro torcedores.com. E vamos falar agora o que levou o Corinthians a perder o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Alan. Bom dia, pessoal. O Corinthians recebeu o Vitória e pela primeira vez no Campeonato Brasileiro perdeu, né? O pessoal estava até brincando que até quando perde é com vitória para o Corinthians, né? Então, no Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians ele começou pressionando o Vitória e o Vitória num contra-ataque achou o gol com a pontinha da chuteira do Arana. E aí o Corinthians sofreu aquilo que ele costuma fazer com os adversários. Fica lá atrás, espera, joga pelo contra-ataque, joga numa bola. E aí não conseguiu furar a defesa do Vitória. O Vitória foi muito bem na Arena Corinthians. Conseguiu aquilo que nenhum time tinha conseguido até agora. Acho legal isso que você falou, porque a impressão que eu tive foi justamente essa. O Corinthians provou do próprio veneno. Sim. O Corinthians ele não conseguiu furar realmente. Ele amassou o Vitória, mas não conseguiu. E não teve muitas chances claras de gol. Isso é importante falar. O Corinthians pressionou, mas não chegou até aquela chance contundente realmente de gol. Teve uma com o Balbuena, que aquela deu para enxergar a bola entrando, mas foi para fora. E o Vitória teve um gol mal anulado ainda no segundo tempo. Os 2 jogadores que chegaram na bola, o Canu que fez o gol, não estavam impedidos, o Bandeira errou, ele estava voltando, dá até para entender. Não influenciou no resultado, mas poderia ter influenciado também, né? Então foi um jogo que o Corinthians pode tirar algumas lições dessa partida. Tá? Ele vai enfrentar agora a Chapecoense fora e depois recebe o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pode jogar, né, deve fazer a mesma postura que o Vitória teve. E não nasceu do nada essa vitória do Vitória, né? A gente vai, claro, a gente sempre fala que a gente não fala só do eixo Rio-São Paulo, a gente tem que engrandecer muito o trabalho do Wagner Mancini no Vitória. O time eu já dava como morto no Campeonato Brasileiro, e o Mancini, apesar de estar ainda na zona do rebaixamento, eu vejo o Vitória numa ascensão capaz de deixar o time longe do rebaixamento até antes do fim do campeonato. Numa situação tranquila. Então o Mancini está tentando provar que a demissão da Chapecoense foi totalmente injusta e fazendo um bom trabalho na equipe baiana, conseguiu ganhar do Corinthians. Mas também não nasceu do nada esse resultado do Corinthians, porque já vinha sofrendo nos jogos em casa. Sim. Contra o Atlético Paranaense, aquele 2-2, chegou a sair atrás. Foi, aliás, a única vez até então, atrás, né? Foram apenas 7, 8 minutos que o Corinthians ficou atrás. Noturno, o Corinthians ficou atrás só 8 minutos. E vinha tendo esses empates, né, esses jogos um pouco mais complicados. Tanto que o Corinthians, olha só, perdeu mais pontos em casa do que fora no Campeonato Brasileiro até agora. E o Mancini foi responsável por tirar a maioria desses pontos, né? 4 dos 6 pontos que jogou contra o Corinthians pela Chapecoense na Arena, empatou por 2-2 e depois, agora com vitória, ganhou por 1-0. Pois é, na verdade o Corinthians perdeu 2 pontos naquela ocasião, né? Então foram 5 pontos que o Mancini tirou do Corinthians. Sim. O Mancini tirou 5 pontos, acho que dos 9 que o Corinthians perdeu no Campeonato Brasileiro em Itaquera. Então tem que exaltar muito o trabalho que está sendo feito e o quanto o Wagner Mancini conhece esse time do Corinthians e estuda esse time do Corinthians.